Graça e paz, Deus abençoe a todos. Em diversas ocasiões, nós perguntamos para Deus nas nossas orações, usando expressões bastante comuns, né, a todas as pessoas. Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa situação? Meu Deus, o que o Senhor espera que eu faça diante de tudo isso, diante do que está acontecendo? E o profeta Miqueias é um daqueles profetas levantados por Deus para deixar claro para o povo qual é a intenção de Deus e o que Deus pretende com tudo que está acontecendo, o que está sendo realizado em todas as ocasiões e circunstâncias que atingem o nosso viver. O livro de Miqueias aqui é um convite como que para um julgamento, para uma audiência em que as partes poderiam apresentar aí as suas queixas. Mas o verso 8 termina da seguinte maneira: ó ser humano, ou ó mortal, ele já te revelou o que é bom. E o Senhor e o que o Senhor exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus? Ó mortal, ele já te revelou o que é bom. E o que o Senhor exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. O que Deus espera de nós é exatamente isso. É a palavra de Deus aqui pronunciada para o povo de Israel. A primeira dificuldade que algumas pessoas enfrentam, ela é óbvia. Marco, eu não sou judeu. Marco, eu mal sei onde fica esse tal de Israel. A minha vida, a minha história, a minha família não tem nenhum vínculo com esse Israel. Por que isso me diz respeito? Por vários motivos. Primeiro, que você tem totalmente razão. O fato é que você não precisa ser judeu, você não precisa ser israelita para que a palavra de Deus tenha relevância e significado para a sua vida. Essa ideia de que Deus está se comprometendo única e exclusivamente com um povo, com uma nação, é uma ideia equivocada, tá bom? É uma ideia que não reflete o plano de Deus para a humanidade. Deus vocacionou, chamou, trouxe para si esse povo, essa nação, com um propósito muito específico, para que eles fossem como que as primícias para Deus, para que eles fossem como que uma nação de sacerdotes, uma nação voltada à divulgação, ao testemunho de que Deus é fiel, de que Deus é real e que Deus está comprometido em salvar e resgatar a humanidade. A história do desenvolvimento desse povo, desta nação, nos mostra que eles foram mais arrastados por Deus do que qualquer outra coisa. Aí, quando você vai estudar a história da igreja, você vê que a igreja tem sido mais suportada por Deus do que o testemunho vivo, eficiente que a Bíblia exige. Então, eu não lanço sobre quem quer que seja nenhuma responsabilidade além daquela que a pessoa está disposta a assumir, tá? Porque esse é o ensinamento bíblico. Então você não precisa ser judeu para que a palavra dos textos do Antigo Testamento tenha um significado na sua vida. E você não precisa também querer viver como se fosse um judeu para que a palavra de Deus ganhe vida e significado na sua vida, porque o judeu que cumpriu tudo o que a Bíblia exige deles é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá? E ele nunca limitou as suas palavras, nunca limitou a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor a um grupo específico. Ele deu prioridade às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas deixou bastante claro para os seus discípulos, os seus apóstolos, que a sua mensagem, que a sua vida dizia respeito a toda a humanidade. Então essa palavra também é para você, Senhor meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer de nós é exatamente isso que está escrito aqui no livro do profeta Miqueias, porque nós já conhecemos a verdade.
Nós já temos conhecimento da revelação da verdade de Deus. O que Deus exige é vida em submissão àquela verdade, uma vida de obediência, tá? E vamos aqui às palavras, ao texto aqui para algum comentário um pouco mais extenso. Agora, ouvi com atenção a palavra do Senhor. Põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a sua voz. Através do profeta, né, o Espírito de Deus está convocando ao povo como que para entrar em juízo com Deus. Se vocês têm algo a me dizer, digam, clara e abertamente. Levantem-se. Aí fala dos montes eternos. Essas figuras sempre fazem alusões a um ambiente eterno, tá bom? Os montes que nós vemos aqui, que a ideia é essa, né? As montanhas que estão há milhares de anos, milhões de anos, onde sempre estiveram. Está falando do poder eterno de Deus, está falando da justiça de Deus, da santidade de Deus, da palavra inviolável de Deus. Se vocês têm algo a dizer, os céus são testemunhas, digam. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação do Senhor, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo e entrará em juízo contra Israel. Se vocês têm algo a dizer para Deus, digam, Deus está pronto para ouvir. Agora, o Espírito de Deus apresenta o outro lado. Deus também tem algo a apresentar em relação ao povo. Se nós temos queixas e reclamações em relação a Deus, por às vezes termos dificuldade de compreendermos a maneira como Ele governa este mundo, como Ele conduz as nossas vidas, o Senhor Deus também tinha questões com o seu povo, tá? Ó meu povo, dize-me claramente, que é que te fiz de mal? Em que te ofendi? Responde-me. Essa contextualização aqui, como grande parte das profecias das Escrituras, elas têm o objetivo de alcançar a coletividade, a nação como um todo o povo de Israel. Não está tratando exatamente de indivíduos, tá? Porque fidelidade a Deus nunca deixou de existir sobre a face da terra. Pessoas cujas mentes e corações são totalmente voltados para Deus, pela sua palavra, sempre caminharam sobre a terra, tá? A menos que nós sejamos tomados por um estado mental de perturbação espiritual, caindo na chamada síndrome de Elias, né? Como se a pessoa às vezes se apresenta ou se compreende como se ele fosse o último fiel a Deus, o último que teme a Deus, o último disposto a obedecer, o último que fala toda a verdade, o último disposto a proclamar a mensagem de salvação. Menos. Foi o que Deus disse para Elias. Elias, tem mais 7.000. Você nunca esteve só no seu ofício. Tá? Elias, acorda. Não preciso de você para nada. Você foi chamado, convocado para uma vida de comunhão, de serviço, de obediência. E sabia que só enfrentaria dificuldades. Qual é o privilégio? A certeza da vida eterna, a constante presença do Deus Altíssimo revelada pela manifestação do Espírito Santo, no caso de Elias, o ministério profético. No caso de Elias, a certeza, Deus é comigo, Deus está aqui, Deus tem suprido todas as minhas necessidades, Deus tem suportado todas as minhas dificuldades, todas as minhas limitações, todas as minhas carências. O texto de Miqueias tem o objetivo a nação Israel, o chamado povo de Deus. O povo de Deus por ter sido escolhido por Deus para um propósito específico, que culmina na manifestação de Cristo Jesus, o Salvador, o Redentor da humanidade. Então, quer queira, quer não, Israel cumpriu o seu propósito, às vezes debaixo aí de muito sofrimento, de muita dificuldade, às vezes em rebeldia. Daí nós entendemos que também a humanidade tem cumprido o plano e o propósito de Deus.
A maneira como isso é conduzido diz respeito à posição que os indivíduos, as famílias, as tribos, os povos, as nações tomam diante de Deus, tá? Você pode caminhar com o Senhor em alegria ou simplesmente ser arrastado. A, a trajetória estabelecida por Deus não vai mudar em absolutamente nada, tá? Deus cumpre o seu plano, Deus cumpre o seu propósito. O que a Bíblia nos convida é para que no dia em que se revela, que se manifesta a fidelidade de Deus de uma forma material, né, de uma forma física, de uma forma palpável, atingindo a nossa realidade, não sejamos encontrados em falta, não sejamos encontrados em desobediência, em rebeldia e em pecado. Porque sobre isso, sobre todas essas coisas equivocadas, Deus fará justiça, haverá um juízo de Deus em relação a isso. Então, chamando o povo ao arrependimento, a voltar-se para Deus, o profeta se expressa nesse termos, a coletividade. Ora, eu te livrei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão e enviei Moisés, Arão e Miriam diante de ti. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal e reconhece que todas as atitudes do Senhor são justas. O que Deus está dizendo ao povo aqui de uma forma simples e resumida? Eu cumpri absolutamente tudo que prometi. Concedi a liberdade. Vocês foram resgatados de uma situação deprimente, de escravidão. Vocês tiveram a melhor liderança possível para aqueles dias, para aqueles períodos no passado. Moisés, Arão e Miriam estiveram à frente do povo, levando ao povo a palavra de Deus e levando a Deus as angústias, as aflições do povo. Está numa ordem aqui de relevância. Moisés, Arão e Miriam. Para quem tem a ingênua ideia de que a palavra de Deus permite que as mulheres sejam desprezadas, está aqui o texto dizendo que o poder de Deus se manifesta muito além das circunstâncias sociais. Só o fato do nome ser citado ao lado de Moisés e Arão, isso revela, isso revela a importância e a relevância dessa mulher na história do povo durante aquele período de livramento da escravidão e de preservação diante das dificuldades que eles enfrentaram na vida seminômade durante 40 anos. Miriam, a irmã é citada aqui pelo nome, tá? Isso e ao lado de Arão e de Moisés. Meu povo querido, lembra que Balaque, né, o rei moabita, tomado de inveja, ciúmes, contratou lá na época um, um profeta, segundo se compreendiam os povos e as nações, não um profeta qualquer, né, um profeta com reconhecimento internacional, um agoureiro, um amaldiçoador, alguém que tinha fama de que se ele lançasse uma palavra de maldição, ali já secava o campo, o gado morria. Era essa a ideia. Essas pessoas ganham muita relevância sempre insinuando um poder para destruir. Tá? Nisso nós já vemos que eles não têm nenhum compromisso, não são da parte de Deus, porque o mundo jaz no maligno. Nós vivemos num mundo que para produzir coisas boas é necessário empenho. A própria agricultura mostra isso, você fala da pecuária, mas o animal requer cuidado, requer um pastoreio constante, e o ser humano também, para que possamos produzir alguma coisa boa, para que sejamos úteis ao Espírito de Deus, é necessário dedicação e empenho, é necessário ir limpando a sujeira, é necessário ir purificando a mente, a alma, para permitir que o espírito de vida gere vida, produza vida, a palavra da vida, a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo Jesus, potencializada pela palavra viva. Poder esse que se manifesta pela atuação soberana do Espírito de Deus. Reconhece que todas
reconhece que todas as atitudes de Deus são justas. Deus é justo, Deus é fiel. E mais do que justo e fiel, Deus é misericordioso. As misericórdias do Altíssimo são a causa de ainda existir vida sobre a terra. Porque se Deus fosse julgar hoje assim, como o julgará, não passa ninguém. Ninguém é aprovado. Não adianta. Eu sei que o sectarismo, o fanatismo, tem o objetivo de tentar incutir na mente das pessoas, e algumas são muito suscetíveis a isso, porque todo mundo quer uma certeza, uma convicção eterna. Mas você pode ver assim que somente nós podemos ser salvos, porque só nós guardamos tal dia, nós não usamos tal cor, nós não comemos tais comidas, né? Nós usamos as vestes corretas. Tem sempre aí o fanatismo sendo colocado, semeado, e os dias de hoje são dias novamente de fanatismo, porque ninguém quer arrepender-se, ninguém quer admitir que é parte do erro, do pecado e tem caminhado nas trevas. Não, eu estou certo. Enquanto a pessoa não aprender a abrir mão do eu e colocar Deus como prioridade, as dificuldades serão essas. Não estamos preocupados com nações, tá bom? Não estamos preocupados com a grande política do planeta como um todo. Nós temos perfeita consciência da nossa insignificância. Vivemos aqui numa cidadezinha com menos de 100 mil habitantes, é o mundo que nós compreendemos. E nesse pequeno mundo, nós vemos um pouco de tudo que há no mundo todo. Nos alegramos em Deus pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor, pelo seu perdão. E reconhecemos que a maldade está presente em toda parte. Então, homens como foi Balaão, eles estão por aí, guardadas as devidas proporções. Tem em todo lugar, toda parte, toda cidade, todo país, e volta e meia alguém ganha relevância. E não raras vezes eles se travestem, eu gosto de usar essa palavra, né? Eles se travestem, não pode ser utilizado ultimamente, mas eu estou usando num conceito de uma conotação religiosa. Eles se travestem de servos de Deus, procuram com roupas, com gravatas ou com batas, é ridículo, chega a ser ridículo. Mas quem quer ser enganado, lá está a representação ou arquétipo do falso profeta, da besta ou do anticristo, como foi Balaão nos seus dias. E a Bíblia declara que ele foi humilhado, que ele foi envergonhado, que ele, na sua arrogância e na sua vaidade, foi dobrado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Não conseguiu produzir sequer uma palavra de maldição contra o povo de Deus. É assim que Deus age, e é isso que Deus está despertando na memória do povo como nação, tá? Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor e como me curvarei perante o Senhor Deus exaltado? A pergunta Deus está dizendo aqui, né? O Espírito de Deus está falando através do profeta. Sendo assim, Deus é fiel, Deus é justo, Deus tem sido magnânimo ao longo da história. Como devo responder a isso? Como devo me apresentar? Como devo servir a este Deus? A resposta é apresentada em termos de questionamentos, de perguntas, o que é comum em grande parte da trajetória da história da humanidade, tá? Perguntas e respostas, né? A pergunta correta antecipando, mostrando o caminho da resposta, mostrando qual é o proceder correto e agradável a Deus. Como me curvarei, como servirei, fala do serviço religioso também. Deveria oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de um ano? A obediência, a fidelidade a Deus se mostra através dos serviços no santuário, dos sacrifícios de animais? O Senhor se agradaria de milhares de carneiros? 10.000 ribeiros de azeite? O azeite, o vinho, também faziam parte das cerimônias, né, das ofertas apresentadas em diversas ocasiões e também continuamente.
Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Essa prática aí nunca sequer passou pela mente de Deus. Mas Deus está referindo-se ao ambiente no entorno do povo de Israel, em que o paganismo, a brutalidade, o pecado, as trevas dominaram de tal maneira que as pessoas chegaram a oferecer sacrifícios humanos. E determinados cultos, o primogênito era sacrificado. Tem em mente aqui o chamado de Abraão e como Deus, de uma forma muito dramática, de uma forma muito intensa, leva Abraão até o limite da sua fé e mostra para Abraão que nunca foi intenção de Deus aquela aberração, aquela abominação. Como Deus ensina isso? De uma forma muito dramática, muito intensa, para que no momento específico o anjo parasse Abraão, mostrando para ele o cordeiro, né? O Senhor Deus, que o Senhor Deus proveu, Deus proverá para si o cordeiro, mostrando para ele ali o animal que seria sacrificado no lugar do filho, a substituição, a substituição, que é uma alusão, como disse João Batista, quando passou Jesus, ele apontou para os discípulos, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, é ele, e aquele é o Cordeiro de Deus, tá? O substituto à altura, capaz de satisfazer completamente a justiça de Deus, tomando sobre o seu corpo toda a ira, a indignação contra o pecado, aquele que nos liberta. Então, o sacrifício humano nunca agradou a Deus. E como o sacrifício de animais era apenas uma representação, uma substituição. Não que Deus se agradasse de sacrifícios e ofertas, ainda que fossem feitos em grande escala. Sempre lembrando que somente alguns sacrifícios eram totalmente consumidos, né, os holocaustos pelo fogo, tá? As demais ofertas, havia uma participação dos levitas e dos sacerdotes naquilo ali, era alimento. Inclusive, o ofertante, uma parte do que era apresentado, era em algumas ocasiões, em várias ocasiões, utilizado para uma refeição comum, tá bom? O holocausto lá havia uma limitação em relação a isso nas cerimônias, algumas diárias e outras de tempos em tempos, tá? Deus não tem nenhum interesse nesse desperdício, tá bom? Sacrifícios e ofertas não é isso que agrada a Deus. Ainda que a pessoa estivesse lá para sacrificar o filho, né, o primogênito, isso jamais agradou e jamais agradaria ao Deus Todo-Poderoso, porque Deus já havia revelado. Aí nós chegamos na resposta. Como nós podemos agradar esse Deus? Como nós podemos servir correta e adequadamente a Deus, ao ser humano, ao mortal? Ele já te revelou o que é bom. Nós temos a palavra revelada nas Sagradas Escrituras, gradativamente desenvolvida ao longo dos séculos. Semente no Jardim do Éden, culminando na revelação absoluta em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus já disse o que é bom. Deus já disse o que agrada a Ele. O que nós devemos fazer, o que Deus espera de nós. Que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia, a lealdade e andemos humildemente na companhia do nosso Deus. Não é tão difícil, não é tão complicado.